O ano de 2022 ficou marcado por um assunto que viralizou na internet. Esse assunto foi sobre Ratanabá. Até onde tudo isso é verdade? É o que vamos discutir no episódio de hoje. Meu nome é Yasser Rabelo e eu sou o Alquimista. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Yasser Rabelo e eu já venho aqui no meu canal mostrando o que o brasileiro ainda não conhece, que está bem debaixo do seu próprio nariz. Nós temos uma riqueza muito grande em arqueologia, então se tem alguém que ficaria muito feliz de mostrar que temos civilizações antigas tão gigantescas e tão importantes como essas que estão sendo alegadas com o assunto de Ratanabá, pode ter certeza que eu seria um dos primeiros a dar pulos de alegria. Se vocês verem as datas que eu postei os meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu postei bem antes desse assunto de Ratanabá começar a surgir na internet. E para você que já me acompanha, já deve ter percebido que os assuntos principais que eu trato aqui no meu canal são exatamente arqueologia e ufologia. Esse grupo de pesquisadores que alega ter descoberto Ratanabá também dizem ser arqueólogos agora, mas com passado já na ufologia. Um passado que eu preciso dizer que é um tanto quanto comprometedor. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Este grupo de pesquisadores alega que descobriram uma cidade perdida na Amazônia brasileira que teria mais de 450 milhões de anos, que seria maior do que a grande São Paulo e a antiga capital do mundo. Além do que, dizem que todos os túneis subterrâneos encontrados pelo mundo se conectam em Ratanabá. Dizem ainda que Ratanabá também possui pirâmides e que possui tantos tesouros como ouro que deixaria todos os brasileiros milionários. Eu até posso entender que algumas pessoas ficaram confusas realmente, porque a repercussão foi tão grande, mas nada justifica repassarem sem nem sequer fazer uma pesquisa primeiro. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Para vocês terem uma ideia do tamanho da extensão territorial da Amazônia, tenho aqui esse mapa, onde mostra claramente em verde o bioma amazônico, que ele tem uma extensão de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e abrange 8 países da América do Sul, sendo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além da Guiana Francesa. Porém, se você reparar, aqui mesmo no mapa conseguimos ver, né, a demarcação da Amazônia brasileira, que só esse território já é muito maior do que o país inteiro do Peru e da Bolívia juntos. Então imagine se conseguimos encontrar no Peru e na Bolívia civilizações antigas, como Sacsayhuamán, Machu Picchu, Tiwanaku, também temos Aramumuru. Então não é de se estranhar que teria também uma civilização na Amazônia brasileira. Eu possuo 2 bacharelados em ciência, que é um no Brasil em farmácia, e estou cursando meu segundo agora em astronomia nos Estados Unidos. Se eles são realmente pesquisadores, eles deveriam pelo menos seguir as regras brasileiras de qualquer faculdade. Todo mundo que já fez uma faculdade sabe que existe a metodologia científica, que está a cada ano nos lembrando, antes da nossa formatura, que devemos sempre fazer pesquisas durante todo o curso acadêmico com bases bibliográficas, com referências bibliográficas de fontes confiáveis. E enquanto isso, no Brasil é só uma questão de ética, aqui nos Estados Unidos é muito mais rigoroso do que isso. Quando você inicia um curso acadêmico aqui, onde os professores vão exigir trabalhos científicos, pesquisas científicas, trabalhos acadêmicos, você tem que ler e aceitar um termo de responsabilidade, onde diz que se você não citar as fontes bibliográficas, ou ainda pior, se plagiar o trabalho de um outro autor e não citar as fontes, você pode até ser expulso da instituição.
Aqui nos Estados Unidos também é muito comum ter no meio acadêmico a disciplina de filosofia. E no meu caso, como é um bacharelado de ciência, eu fiz a filosofia da ciência. E vou falar para vocês um método que é muito utilizado no meio acadêmico científico aqui e que foi inventado pelo Karl Popper. Tenho aqui o site eBiografia, que vamos falar sobre Karl Popper. Ele foi um filósofo austríaco, naturalizado britânico, que elaborou teorias que defendiam que o conhecimento científico decorre da experiência individual e que não pode ser verificado por meio do raciocínio indutivo. Formulou assim o método hipotético dedutivo e se destacou como um dos mais importantes filósofos do século XX. Karl Raimund Popper nasceu em Viena, na Austrália, no dia 28 de julho de 1902. Ele ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática, física e psicologia, e começou a lecionar em escolas primárias e depois no ensino médio. Em 1928, doutorou-se em filosofia e, ao estabelecer contato com os membros do Círculo de Viena, critica alguns aspectos do positivismo lógico defendido pelo Círculo. Desde então, transforma-se em filósofo profissional, dedicando-se ao ensino e à pesquisa. A sua contribuição mais importante está aqui, a teoria de Karl Popper. Karl Popper foi citado como um dos membros do Círculo de Viena, mas na verdade foi um crítico severo do positivismo lógico defendido pelos reais membros do Círculo. Segundo Popper, a ciência progride ao atravessar 3 etapas. A primeira é a colocação de um problema. A segunda é a apresentação de conjecturas, propostas como soluções, ainda que provisórias, para o problema em pauta. E a terceira, que é a mais importante, que é por isso que eu estou mostrando para vocês aqui, é a tentativa honesta de contestar essas conjecturas, ou seja, provar que ela pode ser falsa. Segundo ele, o que deveria ser feito por todos os outros estudiosos era a comprovação da falseabilidade das teorias científicas para a elaboração de outras que poderiam resolver as questões propostas pela ciência. Por isso eu acredito que a filosofia deveria ser também introduzida no Brasil, como já é aqui nos Estados Unidos e em vários países do mundo. O ato de refutar uma teoria não tem nada a ver com ser antiético, já é uma prática muito aceita no meio acadêmico. Então agora vocês devem começar a ter entendido qual é o motivo de eu ter feito esse vídeo. Porque se um pesquisador ou cientista não tenta refutar sua própria teoria, ele está automaticamente dando direito para outro cientista de fazê-lo. Portanto, agora eu vou mostrar para vocês como que refuta as teorias utilizando fontes confiáveis. Vocês podem até tentar aí de casa mesmo, não precisa nem estar em meio acadêmico para isso. Então vamos começar vendo essa tal suposta cidade que descobriram, a Ratanabá, onde que ela fica localizada no mapa. Vemos que realmente fica na Amazônia e, ao que tudo indica, essas linhas retas aparentemente foram que levaram esses pesquisadores a dizer que realmente essas linhas são como quadras e que seria uma cidade muito grande. Eles também alegam que essa cidade é maior do que a cidade de São Paulo, ou melhor dizendo, dizem que é maior que a grande São Paulo. Porém, aqui mesmo no Google Earth tem uma função aqui do lado na reguinha que você pode medir a distância. Portanto, vamos até onde vai o final dessas linhas, que dá para ver pelo menos de satélite. E vamos ver qual que é a distância que seria essa suposta cidade. Então vamos dizer que é em torno de pelo menos 15 quilômetros, que é o que dá para ver. E estão dizendo que é maior que São Paulo. Então agora vamos lá ver São Paulo. Vamos ver São Paulo então. O que dá para ver também por imagem de satélite, as áreas construídas de São Paulo. Vamos utilizar a mesma função, a reguinha aqui do lado. Vamos colocar até onde a gente vê construções. E vamos medir essa distância. Só que já deu mais de 80 quilômetros. Portanto,
essa teoria de que Ratanabá é maior que a grande São Paulo acaba de ser refutada. E apesar dessa história não fazer o menor sentido, o que mais me intrigou foi que muita gente repassou essa história como se fosse verdade mesmo. A diferença de cultura e do meio acadêmico me levou a crer que o brasileiro, infelizmente, tem algo chamado de síndrome de Maria vai com as outras. Essa foto que vocês estão vendo está no canal deste membro do Dáquila Pesquisas, que diz que este forte que está no lado esquerdo, o Forte Príncipe da Beira, foi construído pelos povos murios que habitaram Ratanabá há 450 milhões de anos atrás. Então subtende-se que também o Forte Príncipe da Beira deveria ter sido construído na mesma época em que esses povos estavam aqui na Terra, o que não é verdade. Mas o que mais me intrigou foi a quantidade de canais no YouTube que saíram espalhando a foto deste mesmo Forte Príncipe da Beira, dizendo as mesmas coisas que este membro da equipe disse. Este mesmo membro do Dáquila Pesquisas também é um cientista, ele tem um bacharelado em ciência, que é psicologia. Então, além dele ter feito a metodologia científica, já deveria saber que não existe trabalhos científicos sem pesquisas bibliográficas. Então, qual seria a sua fonte confiável? O ET Bilu? Para provar que o Forte Príncipe da Beira não tem nada a ver absolutamente com Ratanabá, tenho aqui esse site starforts.com. E como você já pode ver, a imagem de vários fortes aqui, eles são em formatos de estrelas. Portanto, se nós formos aqui a World of Stars, você vai ver quantos fortes já são catalogados no mundo inteiro. Portanto, este forte do Brasil não tem absolutamente nada a ver com Ratanabá. Inclusive, já existe aqui também alguns fortes catalogados do próprio Brasil, como, por exemplo, esse daqui, em Itamaracá. Então, quando você clica aqui, aparecem algumas informações. Uma nova aba vai se abrir com as informações daquele forte que você selecionou, e no caso, esse aqui, o de Itamaracá, nós vemos uma foto no formato de estrela e um histórico sobre ele. Portanto, eu vou traduzir essa página utilizando o Google Translate, a extensão do Google Chrome, para o português. Então, aqui nós vemos, em fevereiro de 1630, uma frota holandesa de 67 navios, representando a Companhia Holandesa das Índias Orientais, atacou Itamaracá e Recife, outra colônia portuguesa, algumas milhas ao longo da costa ao sul. No início de março, eles derrubaram toda a resistência portuguesa e começaram a observar bons locais para os fortes estelares. E aqui também diz que o Fort Orange repeliu com sucesso os ataques portugueses em 1632. Portanto, esses fortes eram nada mais do que isso, foram construídos desde o século XV, desde 1400 que estão sendo construídos, e é por isso que a maioria deles nós conseguimos ver na Europa, na era feudal, medieval, que esse formato de estrela permitia um melhor ataque. Os arqueiros poderiam ficar, por exemplo, por aqui, nas pontas das estrelas, tendo maior ângulo de visão e de alcance, e existem registros de todos eles, de quando foram construídos, portanto, eles não têm absolutamente nada a ver com Ratanabá. Como o Star Forts não está mostrando exatamente este específico forte, o Príncipe da Beira, não quer dizer que você também não possa pesquisar na internet. Você tem um computador de mão, que é o seu smartphone, e vocês podem muito bem também fazer as pesquisas e tirar conclusões por si mesmos. Não seja Maria vai com as outras. Algumas vezes eles disseram que seria 350 milhões de anos, outras vezes 450 milhões de anos e outras vezes até mesmo em 600 milhões de anos. Vamos parar com a palhaçada que a arqueologia não é leilão. Eu já fiz não só um, mas 2 cursos em arqueologia. E sei que o trabalho de um arqueologista é realmente estudar o solo em primeiro lugar e tudo que há contido nele. Porém, quando achamos fósseis, o que é inevitável de se encontrar num solo, também faz parte da arqueologia. Agora, se você vai encontrar materiais inorgânicos, como por exemplo relíquias, pedaços de cerâmicas, são coisas assim já extraordinárias de se encontrar,
Imagine encontrar, então, uma civilização perdida. Então, imagine você se encontrasse uma pirâmide, seria como realmente ganhar na loteria. Esses pesquisadores com certeza nem sequer repararam na idade que estão chutando, qual deveria ser Ratanabá, sem nem sequer estudar o solo antes. O solo é formado por camadas e cada centímetro do solo leva-se aproximadamente 100 anos para ser formado. Ele é composto principalmente de sedimentos que caem do céu. Para vocês terem ideia do que é 450 milhões de anos convertidos em camadas do solo, eu tenho aqui esse site que é o Convert World. Mas antes, vamos fazer um cálculo aqui. 450 milhões de anos dividido por 100 anos, que é cada centímetro, vai dar 4 milhões e 500 mil centímetros. Então agora eu vou usar aqui 4 milhões e 500 mil. Vou mudar a unidade de centímetros para quilômetros. E como vocês podem ver, 45 quilômetros, o que ainda é uma distância absurda para você escavar até chegar em 450 milhões de anos no passado. Se as quadras são visíveis por imagens de satélite e estão tão superficiais, é lógico que não tem 450 milhões de anos. Quanto aos supostos tesouros que foram encontrados, os vários ouros que deixariam os brasileiros bilionários, falaram que foram recolhidos pelo IPHAN. Mas o próprio IPHAN lançou uma nota na internet dizendo que não tem vínculo nenhum com esses pesquisadores do Dakhla, que eles nunca os procuraram e que eles não têm conhecimento nenhum sobre esse suposto Ratanabá. A ironia maior veio quando o resultado do LiDAR saiu. Os próprios membros do Dakhla Pesquisa acabaram, sem querer, refutando a própria teoria de que não havia pirâmides nenhuma com os resultados. Para minha conclusão sobre essa história, eu vou dizer uma coisa. Sabe aquele ditado? Falem mal, mas falem de mim? Pois é, exatamente é isso que eles queriam e eles conseguiram. Todo mundo começou a falar, começou a espalhar, sem nem sequer fazer pesquisa, sem nem sequer descobrir se faz pelo menos algum sentido o que eles estavam falando. E virou esse bafafá todo, então eles fizeram fama, tem muitos seguidores nos canais deles, e eram isso que eles queriam. Não demorou muito tempo, já começaram também a querer vender criptomoedas. Então, façam suas pesquisas vocês mesmos as próximas vezes e deixem de ser Maria vai com as outras. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você realmente gostou, não deixe de dar o like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no meu canal. Vejo vocês no próximo episódio e até mais.